A paz seja convosco, irmãos. 21 de junho de 2026, domingo. Irmãos, lá em Malaquias, no capítulo 3, que é muito usado pelos pastores covardemente, né? Para arrancar dinheiro das pessoas em relação à questão de dízimo, que é exclusivo para a nação de Israel. Era exclusivo para a nação de Israel, né? Porque agora em Israel nem templo tem, né? Então, naquela época ali, Deus vem falando, ali em Malaquias 3, 10, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Está falando ali de colheita, né? Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas. Então ali vocês veem, Deus está falando em relação à colheita. Por quê? Porque todas as outras nações de Israel, todas as outras tribos de Israel, foi dado terra por Deus, né? Quando eles entraram na terra de Canaã, ali foi distribuído para cada tribo ali uma determinada região ali de terra, para eles plantarem, para eles sobreviverem, né? Menos para a tribo de Levi, que a tribo de Levi ia ser incumbida do templo, né? Sacerdócio e tudo mais. Então, quando Deus vem falando aqui em relação à questão de Malaquias 3:10, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, que é o depósito, era onde guardava os alimentos. Por quê? Porque Deus cuidava dos órfãos, das viúvas, né? E ali supria a necessidade deles, segundo aquilo que eles precisavam de alimento. Entendeu? Então, essa questão aqui que os pastores covardemente usam para arrancar teu dinheiro em relação a dízimo, que não é para a igreja, eles usam essa questão aqui de Malaquias, que é da própria nação de Israel. Eles sabem disso. Só que eles não vão dizer isso para vocês, porque eles acumulam muita riqueza, arrancando 10% daquilo que vocês ganham trabalhando, entendeu? E muitos aí arrancam até 20%, 30%, 50% e assim vai. Então, a nação de Israel, que era na época ali, que tinha um templo e tudo mais, eles tinham uma tribo chamada tribo de Levi, que era a tribo a qual eram levados dízimos, entendeu? Então isso aí você vai lá para, vamos dizer, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Lá diz assim: como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. Todos tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos. Não era para dar para o pastor, não, para dar para uma liderança maldita, não. Eles dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então, irmãos, isso aí joga por terra tudo aquilo que os pastores vêm ensinando errado para as ovelhas aí, entendeu? Dentro desses templos que são divisões, tem nada a ver com igreja que somos nós. Então vai vendo.
Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Uma coisa também que usam muito para dizer que tem que ir para o templo. Irmãos, na época quando começou a igreja, os irmãos ainda iam para o pátio do templo, porque o objetivo era convencer aquelas pessoas que iam para o templo ali, quem era Jesus, que era o resgate da humanidade. Então ali eles iam para tentar convencer essas pessoas, né? Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Tem que ter um coração sincero diante de Deus, senão você nem tente caminhar com Deus. Então aí vai vendo. Aí você vai lá para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 32. Em Atos dos Apóstolos 4, versículo 32, diz assim, continua dizendo em relação à igreja e à união dos irmãos, como uma igreja, uma comunidade ali, né, de cristãos. No versículo 32 de Atos dos Apóstolos 4, diz assim, a vida da igreja de Cristo e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Todos compartilhavam tudo entre si. Não era todos levavam para os pastores, nem para um templo, não. Todos compartilhavam tudo entre si. Isso é que é a igreja verdadeira. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando a ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Vai vendo. Pois o que possuíam terras ou casas, a vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. Que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, irmãos, vai vendo aí o que acontecia no começo da igreja na face da terra. E depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então os apóstolos não ficavam com nada, eles repartiam conforme a necessidade de cada um. Malditos pastores covardes, além de mentir em relação ao dízimo, ainda retém o dinheiro que era para repartir entre os irmãos dessa comunidade chamada igreja. Malditos pastores.